Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo hoje para falar sobre os formatinhos, amor ou ódio. Então, para quem não sabe, o primeiro formatinho, que foi chamado com esse nome, e também teve um outro nome que era o FP, ou formato Pato, ele aconteceu no número 23 da revista Pato Donald. Porque até então, a revista Pato Donald ela foi publicada pela primeira vez em julho de 1950. E ela tinha um formato um pouco maior do que o formato americano, E quando chegou na edição 23, que já foi em abril de 1952, especificamente no dia 8, ela mudou o formato, de 20 por 28, que era o formato antigo, para o formato 13,5 por 20,5, tá? E esse formato, da onde que ele foi baseado? Esse formato, ele vinha da revista Seleções, uma revista norte-americana que já era publicada aqui, E que foi publicada até pouco tempo atrás, aí, durante muitos anos, essa revista. Então esse formato veio daí. Então veio com o nome formato Pato, por causa do Pato Donald, FP, que era as iniciais, e também formatinho, que foi o nome que pegou. Então foi abril aí que deu esse salto. E eu acredito que boa parte dessa escolha tenha sido pela questão de baratear o custo do material, Então você reduz o formato, você vai usar menos papel e você conseguiria deixar a edição mais barata também. Então porventura a tiragem ia aumentar, você conseguia um valor final menor na gráfica, então você conseguiria vender mais por um preço mais acessível, então o lucro possivelmente era maior. E isso numa época que as tiragens eram enormes, Então tem toda essa questão. Agora sim, o pessoal fala muito, eu já vejo muito essa frase, o pessoal fala assim, pô, na época do formatinho eu passava na banca e com poucos reais eu levava tudo que tinha lá na banca, comprava tudo de quadrinho, E aí, é de se pensar, então o formatinho era tão barato? Porque você pega o preço de capa dos formatinhos, ele começou com o valor de R$ 1,45, vamos colocar o formatinho aqui da Abril, isso em 94, que foi na época do real, que fica mais fácil pra gente falar aqui que é a mesma moeda, Antes era uma outra moeda, ainda ficou alguns 2 meses ali, o pessoal tinha que usar uma tabela para fazer a conversão da moeda, e depois estabilizou para o real. Então iniciou a 1,45. Então ele teve alguns aumentos, Vamos pegar aqui, se baseando na revista Teia do Aranha, que era da Abril da época, A revista Teia do Aranha, no número 58, em agosto de 1994, ela custava R$ 1,45, tá? Então ela foi aumentando para R$ 1,50, R$ 1,60, R$ 1,80. O valor de R$ 1,80, um ano depois, já tinha aumentado esses 35 centavos. Relativo ao valor da revista, ele foi um aumento grande, em um ano, Foi mais do que 20% aí de aumento. Vamos comparar, o salário mínimo, vamos fazer uma referência para a gente ter uma ideia de proporção, O salário mínimo, quando a revista saiu, ele tinha um valor de R$ 64,79. Em março de 97, que foi quando estabilizou o valor aí de R$ 2,50, ficou até 2000, até praticamente o término, ela custava R$ 2,50 e o salário mínimo era R$ 120, isso em 97. E aí o último aumento da revista foi pouco depois de ela ter terminado, que foi aos R$ 3,50, que aí o salário mínimo já estava R$ 151 nessa época, que foi em 2000. Por que eu falo isso? Porque é difícil a gente equiparar, a gente falar, por exemplo, hoje em dia você falar que R$ 1,50 é pouquíssimo dinheiro hoje em dia, a proporção. R$ 1,50 você não faz quase nada com R$ 1,50. Mas R$ 1,50 na proporção, na época o salário mínimo era R$ 100, era bastante dinheiro, Então assim, é uma diferença muito grande. R$ 1,50 hoje pro salário mínimo, Que a gente vai pegar, por exemplo, hoje o salário mínimo, ele está custando, vamos colocar aqui, eu coloquei em 2021, para a gente ter uma equiparação melhor, estava R$ 1.100, Então, R$ 1,50 de 1.050
é um valor baixíssimo. E hoje você vê a revista da Panini, vamos comparar ainda com o Homem-Aranha, só que na Panini, né? Número 27 do espetacular Homem-Aranha, ela custa R$ 20,90, né? De julho do ano passado, de 2021, com salário mínimo de R$ 1.100. Então a gente tem praticamente 2% do valor do salário mínimo. Em comparativo com aquela época, você vê que não está distante. Então assim, se você for pensar nesse sentido de proporção, de salário mínimo, de quanto que era naquela época hoje, o formatinho não era tão barato, né? Ela tá numa proporção, pelo menos em relação ao salário mínimo, quase a mesma daquela época, né? Eu acredito aí que eu mesmo, né, colecionava naquela época, né? A minha irmã dava um dinheiro para mim e ela só dava dinheiro para uma revista, que ela achava muito dinheiro, né? Dá R$2,50 já era muito dinheiro para ela, dá R$5 não queria, né? E um fato também que você coloca, logo depois eu coloquei aqui que a última revista, né? O último formatinho da Abril, que foi R$3,50, né? Que foi ali no comecinho dos anos 2000, foi assim, aumentou praticamente no penúltimo número, né? Todas as revistas da Marvel, da DC aqui naquela época. Aumentou de R$2,50, aumentou R$1, né? Tem uma proporção aí de R$1 foi de 40% o aumento, né? Então foi um aumento alto. Só que aí ele durou pouco tempo, porque 2 meses depois a Abril anunciou, né, a Premium. E aí que foi o problema, né? Porque você tava por R$2,50, teve um aumento de R$3,50, já foi para R$10. Sendo que o salário mínimo era R$151, então aí ficou pesado, né? Ficou bem pesado aí, porque se você for equiparar, já dava aí na faixa de quase 7%, né? Uma revista, por mais que eles diminuíram o número da revista, aí já ficou complicado. Então tem essa questão econômica. E uma outra questão que a gente tem que abordar também, é uma coisa da época, é a questão das formas de entretenimento que você tinha até os anos 90. A gente tem que colocar que é uma época pré-internet. A internet começou ali no finalzinho dos anos 90, 98, começou a ficar forte, 99. Foi até a partir daí que eu comecei a usar a internet, né? Mas eram pouquíssimas pessoas que tinham que usar a internet de escada ainda, né? Não demorou para popularizar. Só que aquela época já tinha os videogames, né? Na década de 90. Surgiu na década de 80. Porém, vamos pegar um retrato da época. Mesmo quem tinha videogame, era difícil as pessoas comprarem. Um cartucho naquela época, que na maioria era cartucho, né? Depois que com o PlayStation veio ter aí os CDs, mas aí foi mais já pro começo dos anos 2000, as pessoas alugavam, né? Porque era muito caro. Tinha as locadoras de filmes e as locadoras de games, né? Então tinha esses dois entretenimentos, mas os filmes você alugava, então você tinha que devolver no tempo pré-estabelecido. Para você comprar um filme ou comprar um videogame, né? Um cartucho, era caro, né? Então dava para você ficar comprando direto. Agora no gibi, proporcionalmente ali para a época, era muito mais acessível de você comprar. E aí você não precisava devolver, era seu. Então por isso que às vezes a gente relia várias vezes, né? A mesma história. Então as formas de entretenimento, elas eram mais caras. Cinema então nem se fala, né? Para ir no cinema era só de vez em quando. Então o gibi era muito acessível. Então e sem internet, né? Você tinha a opção de repente procurar numa biblioteca, um livro, né? Mas acredito que por isso também as tiragens eram mais altas, conseguia atingir um público maior por falta dessa concorrência. E ainda se colocar para trás ainda, né? Isso eu tô falando dos anos 90, colocar para trás dos 80, que os videogames estavam surgindo, aí aquela época ainda, 80 e 90 era o VHS, né? O VHS foi ficando um pouco mais barato, mas ainda ali para trás era mais caro. Então, se você voltar nas épocas, o gibi ainda, o entretenimento era forte, né? Nessa época, por exemplo, ainda era muito comum a gente jogar bolinha de gude, né? Que hoje em dia dificilmente vê, ainda a pipa ainda tá forte. Então, era outros entretenimentos que hoje em dia, em alguns lugares ainda eles preservam, né? Mas alguns ficaram bem fracos, né? Hoje em dia os eletrônicos, né? Então, a gente está competindo com os eletrônicos. Agora, por que alguns odeiam o formatinho, por exemplo? Vamos lá. O
O formatinho, muita gente não gosta. Primeiro, né, a gente vamos colocar aqui. A Turma da Mônica praticamente sempre foi formatinho, tá? Mas eu quero falar mais sobre a parte dos super-heróis. Vamos falar dos super-heróis. E geralmente quando o pessoal associa mais a formatinho, sempre lembra mais dos formatinhos da Marvel, da DC aí. Né? Na época da Abril aqui, anos 80, 90, né? Teve a Block também, que lançou antes da Abril. A própria Ebal também, no finalzinho, ela lançava em americano, depois ela começou a lançar em formatinho, possivelmente pelos custos também. A Block já foi direto, né? Mas a Abril que começou a arrumar a casa, colocou ordem cronológica nas revistas, né? Então, qual que é a questão? O formato das revistas nos Estados Unidos é o formato americano. É o formato lá tradicional onde saem as revistas. Então, quando chegava para cá e tinha de transformar em formatinho, isso, você já tem uma redução. Você tem que procurar reduzir o material para você conseguir colocar naquele formato. Então, você já perde certos detalhes da arte que não foi feito para aquele tamanho, né? Então, você está perdendo ali certos... o próprio desenhista, né? Os traços, as linhas que ele compôs ali não vão ser as mesmas, né? Naquele tamanho. E aí, ainda, às vezes, acho que para ficar um pouco maior, a editora Abril ali, ela acabava cortando alguns quadros e às vezes até algumas páginas, né, das histórias. O gibizinho Marvel 99 da editora Abril, né, formatinho. Cadê a página que o Sasquatch tá aqui em pezão? A editora Abril cortou, cara. Uma não, cortaram duas. Tá vendo? Isso é o que a editora Abril fazia na época. Então, acho que essa é a maior reclamação que o pessoal tem em relação aí aos formatinhos, pelo menos da editora Abril, essa questão. Porque se também a gente for falar, a VEC, ela começou com o formato italiano do Tex, né? E depois ela também se rendeu ao formatinho, que hoje, até hoje, sai pela Mitos, né? Continuou pela Globo, pela Rio Gráfica. Então, assim, ela diminuiu um pouco, só que a proporção do italiano pro formatinho é muito menor do que a proporção do americano pro formatinho. Então, a gente pega essa questão das edições, né? Já diminuiu a arte. Vamos lá. Já tem esses cortes. Aí vamos colocar outra parcela de muita gente que não gosta. O próprio artista, pô. Imagina, o artista ele faz uma arte num tamanho A3, num tamanho A4 e vai ser reduzido. Como eu citei ali, ele já não vai agradar porque não vai ficar a arte do jeito que ele concebeu. Ela vai perder, né, detalhes. Então, assim, os artistas, de preferência, eles querem que lance num tamanho, pelo menos, de americano ou magazine, né? Se não maior ainda, que aí você consegue preservar muito mais a arte. Então, é uma coisa que... é um formato que, se não for propriamente feito para ele, né? Algo mais simples, você já faz um traço ali simplificado, porque você sabe que vai ficar num formato pequeno, e tudo bem. Agora, você fazer num formato maior para adaptar pro formatinho é complicado. Então, eu acredito que seja esses. O acabamento também. O formatinho, durante muito tempo, né? Era um ou outro, só uma exceção, que era lançado num papel de maior qualidade. A maioria era papel jornal. Então, o papel jornal, ele já é um papel, assim, que já não ajuda também na arte, ele chupa muita tinta, né? Mas é um papel barato. É um papel barato, papel... que barateava as edições, né? Agora, por que muita gente gosta do formatinho? Vamos lá, o formatinho, né? A gente até lançou um aqui também pela editora, né? O formatinho do Zamor, que tinha saído pela Grafpai em 82, a gente relançou aqui também. E aí eu vou até aproveitar para falar que eu acho que muita gente que gosta do formatinho vai concordar comigo aí. O formatinho, primeira coisa, ele é um formato confortável para a leitura. Ele é leve, né? Principalmente quando era feito em papel jornal, mesmo que não seja, ele continua sendo leve. Então, assim, aquele formatinho mensal de 100 páginas, né? Ele é agradável, você pega ele na mão, é um formatinho que você consegue levar com facilidade para todo lugar. Você lê, por exemplo, deitado em qualquer lugar, ele não pesa na sua mão, que nem um capa dura, que nem um ônibus, né? Qualquer disso. Então, ele é fácil para você se transpor, né? Ele é fácil para você transpor para qualquer local, né? Você levar. E outra coisa também que o pessoal gosta, além de ser de fácil manuseio,
ele era barato. Então você poderia comprar mais. Que nem a gente fez aqui esse cálculo em relação à proporção de salários, né? Mas salário mínimo, né? Só que a gente coloca na época, os quadrinhos americanos também saíam, aliás, em formato americano, né? Os quadrinhos saíam em minisséries, saíam às vezes em versões encadernadas, que às vezes eram encadernados das sobras, né? Da minissérie. Mas a gente pode colocar aí, por exemplo, o Asa Inimigo, um poema de guerra, que ele só saiu em formato encadernado, ele não teve a minissérie, né? Mas eram casos raríssimos de sair encadernado. Capa dura, então, pela Abril, né? Raríssimo, né? Ela foi já lançar mais aqui já no século XXI, né? Umas edições da Disney, começou a acompanhar um material mais de luxo. Mas nessa época, então você pega um formato americano. Ele era um quadrinho de luxo praticamente só porque ele estava no formato original, né? Ou uma graphic novel, que era um pouquinho maior, né? Um formato magazine. Então eles já vinham com esse nome de material de luxo. Não porque às vezes o papel era melhor, mas nem sempre. Às vezes tinha papel jornal ali, mas por ser uma HQ em formato maior era de luxo, né? Então assim, eram bem mais caros que o formatinho. Se colocar a proporção aí, eram 3 vezes mais caros, né? Então, por isso que o pessoal conseguia comprar mais com os formatinhos mesmo naquela época. Você comprava muito mais formatinho do que o formato americano. Então, naquela época, a pessoa ela tinha como ler praticamente vários títulos de forma mais barata, né? Aí você queria ler uma especial, alguma coisa, você podia pegar. De repente não era para todo mundo, mas o formatinho era mais acessível. Hoje você tem essa dificuldade, né? De comprar aí todos os títulos, né? Não dá, aumentou muito também o número, não só da Panini, como de várias outras editoras, né? E vários formatos. Então as pessoas gostam, porque era confortável, né? Que era barato e você tinha como comprar mais personagens, né? Então naquela época as pessoas elas associam assim menos qualidade, mais quantidade. Então você conseguia comprar mais com uma qualidade inferior, mas aí você conseguia acompanhar vários títulos, Marvel e DC, né? E aí, que nem eu falei, né? Você tinha Tex ali em contrapartida, nos anos 90 ali, até o comecinho eu estava com a editora Globo, depois passou para Mitos, né? E a mesma coisa, sempre foi o papel jornal. Então barateou a edição, passou os anos aí, a gente foi vendo outros formatos sendo lançados, mas até hoje. Interessante aí você pegar que o Tex, ele veio da trajetória da VEC, né? Mudou uma coisinha ou outra, qualidade da capa, da cola, mas praticamente assim o formato é o mesmo depois que saiu do italiano da VEC ali, então ela caminhou para esse formatinho e vem sendo usado até hoje, né? Com o formato aí 13,5 por 19,5, né? E outra coisa interessante também, que o formatinho da Abril, ele teve um aumento de tamanho no finalzinho ali, né? Ele aumentou 1 centímetro, que era o mesmo formato, né, do formatinho do Pato Donald lá no começo. Então assim, tem essa diferença de 1,5, mas o pessoal ainda considera, de 1 centímetro, né? Ainda considera formatinho, né? O mesmo nome. Então a gente pegar, todo mundo aí vai ter a sua motivação, né? Tem gente que não quer mais saber do formatinho por causa hoje em dia que prefere esse formato álbum e fala assim, não, o formatinho já era, né? Pô, não faz mais sentido ter o formatinho, eu quero no formato original, só das coisas. A Panini chegou ainda a lançar uma versão Pocket, né? Que era praticamente um formatinho com mais páginas, né? Lombada quadrada, tudo, mas a qualidade ali daquele material não foi bom. Geralmente a cola sempre desprendia da capa ali, né? Saía a lombada ali, você tinha de depois colar novamente, ou as páginas ficavam soltando, né? Por causa que a cola não era muito boa. Então foi uma tentativa ali que também não rolou muito bem, né? Mas eu acredito que assim, o formatinho ele continua aqui, então ele não morreu, né? Ele tá aí saindo, por exemplo, com o Tex, ele tá saindo com o Zagor, ele tá saindo na Turma da Mônica, ele tá saindo na Culturama, né? Com a Disney, que sempre foi acompanhando aí esses mensais, né? Tem os especiais.
mas, né, dentro dessa parte de super-heróis ele está praticamente extinto, né? Acredito que é um ou outro, né, que acaba saindo nesse formato, que eles colocam um formato mais infantil, né? Teve o geração ali, geração Marvel, Homem-Aranha, Quarteto Futuro, Vingadores. Então eles tentaram fazer aí um formatinho ali com o público, acredito, para renovar o público, que também um produto mais barato, ele cria novos leitores, né? Porque se a gente deixar tudo caro aí, nesses preços aí de capa dura aí, de mais de R$50, um pai não vai dar esse dinheiro, a não ser que ele goste muito de gibi, para incentivar a criança, né? Não vai dar mesmo. Então, essas ideias acho que foram legais, mas elas infelizmente não estão trabalhando, acho que de repente da forma como deveria. Aí também a gente tem que pensar o que seria mais adequado, né? A Panini aí tentou voltar de novo com os formatinhos aí, só que os formatinhos na faixa de mais do que R$20 não adianta, né? Então assim, você vai fazer com mais páginas, com público infantil, mas acredito que se você fizer o mais barato possível, próximo da Turma da Mônica ali, que tá R$9, R$10, que hoje eu acho que é o preço mais barato que se consegue fazer aí numa alta tiragem, faz o mais barato possível, numa qualidade aí mais baixa, mas para incentivar, né? Para continuar a ter um material aí também de super-herói, além dos outros que a gente citou, porque os filmes ajudam muito, né? A criançada ela gosta dos filmes aí, que tá saindo fazendo sucesso da Marvel, DC, então se tiver algo mais atrativo quando passa numa banca, ou até se pode comprar de repente aí, colocar esses formatinhos aí também com ISBN, colocar na Amazon e outros, né? Fica mais fácil para um pai dar um dinheiro e comprar. Então, acredito que é isso. Eu gosto dos formatinhos, né? Terminando aqui, eu não sou contra eles. Eu acho que tiveram alguns problemas aí no passado, essas questões aí, não concordo com algumas coisas que foram feitas, e outras a gente só sabe que é necessário para quem está lá, né? Quem está trabalhando na época. E acredito que o formatinho ele tem um espaço ainda, a gente tem que saber trabalhar, né, o formatinho. Acho que o formatinho para esse público infantil, para renovar os leitores, ele é importante, né, da forma mais barata possível, não pensando só em material de luxo, sabe? Dá para colecionar também um material mais barato e que incentive também aí as crianças, né? Porque hoje em dia competir com os eletrônicos está difícil. Como eu falei ali antigamente, os entretenimentos eram totalmente diferentes, mas hoje em dia, para você fazer uma criança tirar a sua atenção do celular, é muito difícil, né? Celular, videogame, PC, são muitas coisas aí, né, que fazem concorrer hoje em dia com os quadrinhos, tá? Espero que você tenha gostado aí, galera, do vídeo. Mais uma vez, obrigado. Compartilha o vídeo aí com a galera aí, você conhece o pessoal nostálgico aí, que curte. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, né? Dá essa força pra gente continuar fazendo. Pretendo fazer mais vídeos sobre o formatinho, né? Toca no badalo para receber as notificações aí, né? Dá aquele like e bora pro próximo vídeo. Valeu, galera!